Agora a gente vai preparar um saco bem grande de chocolate, mas com bastante chocolate pra dar pro Daniel. Beth, me ajuda, porque cada um quer dar de um canto. Dá um ratinho, dá uma trufa aqui. O Daniel é um pediatra é um médico de criança que vai vir pra falar se o chocolate faz bem ou se faz mal pra vocês. Caramba, uma caixa de chocolate pra mim. Eu escolhi um rosa. Explica pra elas, assim, por que o chocolate faz mal em excesso. Chocolate demais faz o quê? Põe açúcar pra dentro do nosso corpo. Aí dá dor de barriga. A dor de barriga é a coisa menos séria que o açúcar faz. O açúcar provoca cárie no dente, faz a gente ficar gordo, faz a gente ficar diabético, que é uma doença muito séria. Quando a gente fica mais velho, a gente pode ficar com pressão alta, pode ficar com doenças do coração, doenças do cérebro, até câncer, que é uma doença muito séria, o açúcar está implicado. E só come chocolate quando vai à festa. E assim, na saída. Nas primeiras festas, ela comia 10 brigadeiros. E eu ficava assustada, ferrou, vai passar mal. Não passava mal e diminuiu a obsessão, entendeu? Agora ela vai numa festa, ela come 3, ela come 4. Você dá o bolo inteiro pra querer. Exatamente. Nunca mais quer ver chocolate. Eu usei um pouco essa técnica e eu achei que funcionou. Outro dia eu saí de uma festa de aniversário, dessas que vocês vão, com meu filho. E aí o brinde, de vez em quando o brinde é uma bola, às vezes o brinde é um copinho, mas o brinde dessa vez era um saco de guloseimas. Aí eu fui examinando uma a uma e tinha ali as piores coisas que a nossa civilização produz. Exatamente aquilo que a gente dá de presente para as nossas crianças. Glutamato de sódio, açúcar, gordura trans, conservantes, corantes, edulcorantes. Festinhas é complicado, até porque, né, brigadeiro branco, brigadeiro preto e docinho disso e docinho daquilo, aí se empanturra, principalmente em festa dela, né, que ela fica toda excitada. E aí chega, às vezes vai pra festa de amiguinha, quando volta passando mal. Quando a criança come o açúcar, ela tem um pico de glicemia, ela fica animada, aí você tem uma liberação de insulina, o açúcar cai, 1h30 depois a criança está querendo mais açúcar. E esse é o mecanismo aditivo, esse é o mecanismo que faz as crianças se tornarem viciadas em açúcar. Algumas pessoas que têm um prazer maior com determinados tipos de alimentos, têm uma tendência a querer esse alimento com maior frequência. Daí a dizer que é vício, acho que é meio forçação de barra. Esse bolo é muito fácil, depois disso aqui já acabou. Enfeitar o bolo é uma coisa fundamental, né? O bolo tem que estar lindo. Quando eu vejo que ela tá com pirulito, ela fica um anjo. Minutos depois, mais ou menos, né? Ficamos dançando. Ó. Enfeitar o bolo é uma coisa fundamental, né? O bolo tem que estar lindo pra pessoa falar, eu quero. Vontade de comer. Olha, vamos recapitular o moranguinho puxado no vinagre balsâmico. Eu adoro esse termo puxado, acho tão engraçado. O que você botou aqui? Foi a redução do molho de laranja. Do molho de laranja. Já leva nozes no bolo, então a gente vai só... Se quiser, pode ainda botar um hortelã. Patrícia, é todo seu. Bolo lembra festa, lembra aniversário, lembra comemoração, lembra coisa boa. E bolo sem culpa, tudo de bom. Ai, tô com água na boca. Bolo sem açúcar, muito afeto, muito bom. Vou pegar esse molhinho, tá? Eu gosto de coisa molhadinha. Tá muito bom. Não, adorei essa participação, não, muito legal. Bacana, que parabéns. bom. Que bom. Gostou da receita? Então aproveita e compra esse pacote todo. Olha que programa legal. Um bolo sem açúcar, delicioso, e um piquenique. Põe tudo isso numa cesta e sai. Quebra a rotina, faz coisas que você nunca fez.
O Parque Horto Florestal, situado aqui na região da Zona Norte, a menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo, oferece aqui para a população da região uma opção de lazer, onde a pessoa tem um contato direto com a natureza, com a fauna, com a flora, e uma deslumbrante mata, onde muitas vezes a pessoa procura uma área tranquila para relaxar, para estudar, para ler, e não sabe que aqui tão próximo há um lugar onde você pode contemplar o som das cigarras, dos pássaros, dos periquitos, ver os animais passando perto de você e dentro de uma metrópole como São Paulo. A ideia de horto florestal é você traz espécies do mundo inteiro e não se preocupa tanto com espécies nativas. Essa região tem o nome de Cantareira porque as pessoas vinham, no passado e vêm até hoje recolher a água daqui porque ela é de excelente qualidade. O nome Cantareira é do móvel que fica no canto da parede, onde se guarda o cântaro, que é um jarro que eles traziam, traziam esse jarro para encher aqui na região e até denominou essa região de área de Cantareira, onde se guarda a água. A que é mais visitada é a Trilha da Pedra Grande, que tem a vista de toda a cidade de São Paulo. Doce também me parece uma coisa que deixa as crianças mais elétricas. Quando é que a criança ingere grande quantidade de açúcar? A gente pensa muito nas festas de criança. Mas, invariavelmente, se você parar para ver, nas festas elas estão correndo antes do brigadeiro, antes do doce. Depois do doce, elas vão continuar correndo. Algumas crianças podem ter uma tendência de ficar um pouco mais agitadas por causa da injeção de açúcar. E o chocolate tem algumas substâncias, como a esteobromina, esteofilina, que podem ser levemente excitantes, mas teria que ser uma quantidade muito grande. O mito da hiperatividade ligado ao açúcar já foi investigado. E se você vai ver os trabalhos científicos, você encontra vários resultados diferentes. Eu acredito que, na maioria das vezes, a conclusão maior é de que não causa hiperatividade. Quando eu vejo que ela tá com pirulito, ela fica um anjo. Aí eu fico pensando, seria tão bom se eu fosse daquelas mães que não se incomodasse e desse bala, porque ela fica muito legal, entendeu? Fica um amor, fica quieta, deixa eu ir na loja, experimentar, fica lá, esperando aquele pirulito, delícia. Você acha que se a gente, de repente, postergar a primeira vez o doce, ou até da fruta, que a fruta também tem frutose, isso adianta? Então a fruta não deve ser evitada. Ela também tem a maioria das frutas tem baixo índice glicêmico. O açúcar, a frutose que está na fruta, está misturado com outros elementos, então ele é absorvido mais lentamente. O grande problema do açúcar é quando ele é absorvido rapidamente, como, por exemplo, nas massas, nos doces, nos sorvetes, etc. Quanto mais tarde a gente introduzir na alimentação da criança o sabor doce, especialmente o sabor doce do açúcar, melhor. Menos tendência ela vai ter a ter o hábito, a desenvolver o vício do açúcar. Pessoas gostam mais de praia, pessoas gostam mais de piscina, um gosta de vôlei, gosta de futebol. E por que isso? É de cada um. Parte talvez seja exposição. É lógico que se você não é exposto a determinada coisa, é difícil você ter um interesse maior. Mas parte é individual. A gente tem que ter o equilíbrio, saber que a criança vive nesse mundo, nós vivemos nesse mundo e a gente não pode colocar nosso filho numa redoma, e nem é necessário. Então, eu acho que a recomendação mais equilibrada é evitar o excesso de açúcar, evitar o açúcar na rotina em casa, mas não tratar o açúcar como um proibido, como algo, ela não pode tocar. Não, algo a ser consumido moderadamente em determinadas ocasiões. Você não pode comer ainda, filha. O que faz melhor pressão? De bala, sorvete, chocolate ou bolo? Vamos pensar, ó. Bala é açúcar puro, não vale a pena. Sei que é bom, mas é ruim pra caramba. Sorvete é mais legal porque tem leite.
bolo tem um pouquinho de ovo, de leite e de farinha. E o chocolate tem cacau, leite e açúcar. E chocolate. O chocolate é o cacau. Então, na verdade, os melhores alimentos para você seria o chocolate mesmo. O chocolate, quanto mais escuro o chocolate, melhor para você. Não, abrir não. E vem cá, e essa caixa, o que você vai fazer com essa caixa agora, hein? Eu acho que eu vou dar para os meus filhos. Olha, mas depois desse discurso Um por dia, um por dia. Então, um pediatra liberando um por dia, tá liberado. Um por dia.